Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou me aprofundar com vocês sobre um caso clínico padrão de um paciente que é acompanhado por mim no consultório que vem sofrendo com disfunção erétil há muito tempo. Lembrando que esse caso tem a finalidade meramente educativa, para você entender como é que é a jornada de um homem que tem dificuldades na hora H. Isso em nenhum momento deve substituir a sua avaliação médica, a sua conduta médica e jamais tente tomar medicamentos de forma isolada, sem orientação médica, porque isso pode acabar agravando o seu problema, tá certo? Qualquer semelhança desse caso com o seu caso não é mera coincidência. Esse caso, ele é uma ilustração do que eu recebo todo santo dia no meu consultório. E o que eu quero com esse meu canal aqui e com essa experiência de trazer um caso para você é te deixar mais consciente do problema e para você ver como que um caso pode melhorar, mesmo com pequenos ajustes e um entendimento um pouco mais aprofundado do caso, sempre tem solução, sempre tem um caminho para melhorar, tá? Então você que está aí achando que o seu caso não tem jeito, esse caso é para você. E para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens e eu sou médico urologista e andrologista especialista em saúde sexual do homem, tá? Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve agora e não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito, né, na continuidade do nosso trabalho aqui e vai me deixar sempre motivado a trazer conteúdos cada vez mais inovadores e de mais qualidade para você. Combinado? Então vamos ao caso. Nesse vídeo de hoje, né, estamos falando de um homem de 38 anos de idade que trabalhava com tecnologia da informação. A queixa dele era ter dificuldade para ter uma ereção já há 10 anos, tá? Vejam que muitas pessoas, elas realmente protelam em buscar ajuda, né? Então não é incomum encontrar homens mesmo jovens que carregam isso há muito tempo, às vezes até mais de uma década. Esse era um homem heterossexual, recém-divorciado, já finalizando o segundo casamento, e a última separação aconteceu há 12 meses, tá? E ele alega que a dificuldade sexual, o problema na hora H, foi um dos motivos que foram um dos pivôs para o término do relacionamento. Ele não tinha nenhuma outra doença, era saudável. Em questões de hábito, ele era sedentário e referia ter muita ansiedade, se considerava ansioso. Neste momento que ele procurou ajuda, ele estava sexualmente ativo, com várias parceiras, só que estava altamente frustrado, porque a cada 2 tentativas que ele fazia, apenas uma ele conseguia ter uma atividade sexual com penetração até o final. Isso estava abalando muito a sua confiança, estava deixando ele muito para baixo e muito preocupado. E aí, logo depois que ele se separou e começou a ter esse cenário de falhas ainda mais agravado, com falha em 50% das vezes, ele resolveu tomar Durateston, que é um blend de testosterona injetável, a cada 10 dias. Ele não fez nenhum tipo de dosagem antes de começar essa terapia e nem mesmo sabe quanto que era a sua testosterona prévia. Tá? Então isso é comum em pessoas que estão achando que a testosterona vai resolver o problema de disfunção e muitas vezes não se dão nem ao trabalho, né? Não chegam nem a fazer nenhum tipo de medida, nenhum exame laboratorial. Ele foi fazendo a cada 10 dias, após 6 semanas de tratamento, ele não viu nenhuma melhora da sua ereção. Começou ainda a ficar mais preocupado, que começou a ter dor no mamilo e sentir que estava havendo um aumento do seu broto, né? Então é como se estivesse desenvolvendo peitinho feminino, que a gente chama de ginecomastia. Ficou com muito medo e resolveu parar de usar também por conta própria Durateston. Foi então buscar várias soluções na internet, viu alguns vídeos explicando sobre o uso de Tadalafila, começou a fazer uso por conta própria de 5 mg diário de Tadalafila, mais 20 mg de demanda, que é uma combinação comum, né? Você usar um uso diário para um tratamento e de demanda a gente fala que é aquele sujeito que vai tomar quando tem uma relação prevista, tá? Então ele fez essa combinação, essa terapia de combinação. Nas primeiras 2 vezes que ele usou, ele até acha que funcionou muito bem, só que à medida que ele ia se expondo novamente a novos relacionamentos, novas tentativas, não funcionou mais e ele foi ficando de forma exponencial cada vez mais frustrado. Tá? Chegou então a procurar um psiquiatra. Ele pensou, estou muito ansioso, preciso procurar um psiquiatra. Foi lá no psiquiatra, teve uma conversa ampla com ele sobre o efeito de potenciais medicamentos antidepressivos e ansiolíticos para acalmar sua ansiedade, sua depressão, potencial depressão, mas foi alertado para ele a possibilidade desses medicamentos também prejudicarem a sua performance.
Então, para evitar esse problema, prescreveram para ele paroxetina, 12,5 miligramas, e bupropiona, 300 miligramas. Ele saiu convencido da consulta, mas ao comprar o medicamento, ele resolveu ler a bula desse remédio e acabou ficando com ainda mais medo, já que as complicações e possíveis efeitos colaterais eram muito acentuados, então ele ficou com muito, muito medo. Foi então pedir uma segunda opinião em um outro psiquiatra. Esse, por sua vez, não prescreveu esses dois medicamentos, sugeriu usar a trazodona, porque ele garantiu que esse medicamento não afetaria a sua, alguma queixa sua da sexualidade, tá? Só que mesmo assim, ele leu a bula, viu na internet e ficou preocupado, né? Como dois médicos poderiam ter passado remédios tão diferentes, ele se sentiu inseguro. E então ele acabou agendando uma consulta presencial comigo. Quando ele veio para mim, né? Obviamente essa história que eu estou contando para vocês foi ele que me contou, né? Eu fiz ali um breve resumo para vocês. E eu acabei me aprofundando um pouco mais na história sexual da vida desse rapaz. Então ele contava que ele tinha falhas a cada 50% das vezes, né? Quando estava com uma parceira, mas que ele se masturbava todo santo dia. A masturbação não costumava ter nenhuma dificuldade de ereção. Eventualmente ele se masturbava até mais do que uma vez ao dia. E ele dizia que para se excitar, ele acabava consumindo vídeos, fotos e sites de pornografia. Ele disse também que acordava com frequência com aquela ereção matinal, que geralmente cedia após a urina, mas ele dizia que essa ereção era muito boa, muito firme, né? Numa escala de 0 a 10, essa ereção matinal era sempre nota 8 ou superior, ou seja, uma ereção completamente rígida. Depois de uma breve conversa, né, a gente foi fazer o exame físico. Nesse exame, a gente fez ali as medidas que a gente chama antropométricas, né? Pesou, mediu esse paciente, né? Ele tinha 1,78 m de altura, pesava 84 quilos, né? Você via que ele era um sujeito magro, não era obeso. Tinha o IMC de 26, ou seja, ele estava numa característica de IMC em sobrepeso, mas ele trazia já um exame de impedância que mostrava que a sua porcentagem de gordura corporal era em torno de 20. Então, muitas vezes esse sujeito tem um peso um pouco acima, mas é que ele tem uma boa estrutura muscular. Tá? Então, ele realmente era um paciente eutrófico, estava com uma boa distribuição corporal, apenas 20% de gordura, que é o número aceitável para homens, tá? Sem maiores problemas em relação à saúde corporal, digamos assim. Na parte do exame genital, ele tinha um comprimento peniano estimado em 13,3 centímetros, né? Medido por mim no consultório. A gente vai lá com a régua fixa, né? Faz a medida do pênis flácido esticado, que dá para a gente uma boa ideia do tamanho ereto, né? 13,3 está, digamos, próximo à média, e isso não incomodava ele de forma alguma, nunca teve nenhum problema em relação a isso. Tinha um calibre no estado flácido estimado em 9,6 centímetros e também isso nunca foi problema para ele. Já teve 2 casamentos, as parceiras não tinham nenhuma dificuldade, fora as múltiplas parceiras que ele tinha também não aparentava ter nenhum problema, né? E os testículos dele eram completamente normais, tá, gente? Então vejam, o sujeito estava com um problema de muito tempo, já no relacionamento recente, no casamento, ele vinha tendo falhas, né? Isso agravava a crise conjugal e acabou chegando a uma ruptura cerca de 1 ano atrás. E aí quando ele se viu novamente solto na pista, solteiro, tendo que buscar novos relacionamentos, ele realmente ficou um pouco mais preocupado e tentou tomar uma iniciativa de resolver o problema por conta própria, né? E aí, sem orientação médica, ele foi tomar Durateston, tá? Então, o primeiro ponto para a discussão será mesmo que todo homem que tomar testosterona vai melhorar a sua ereção? Tá? E aí, gente, isso é uma grande falácia, tá? A testosterona, ela não melhora questões de rigidez, tá? Então, a gente sabe que a testosterona ele é um hormônio fundamental para o bom funcionamento do homem, para que ele possa desenvolver o desejo, para que ele possa ter uma ereção rígida, para que ele possa ter um orgasmo e que ele produza o sêmen, o nosso leitinho, tá? Mas veja, o sujeito que tem uma testosterona baixa a ponto de ela atrapalhar na ereção, na verdade tem que ser níveis muito, muito baixos. Geralmente o que o sujeito primeiro sente quando a testosterona está baixa é uma diminuição do desejo. Esse sintoma ele é muito mais inespecífico e muito mais sensível, né? Geralmente para que se vocês terem uma ideia, para que a testosterona baixa ela piore a ereção, tem que estar em valores muito baixos, geralmente abaixo de 200. Se você considerar que o normal
é de 300 a 1000, muitas pessoas que estão ali em torno de 300 já começam a sentir um pior desempenho corporal, uma maior indisposição, uma diminuição da libido, né, do desejo sexual, mas a ereção, quando bem estimulada, se mantém. Tá? Esse sujeito, quando você conversava com ele, né, então ele tinha ereções matinais, né, que às vezes também é um dos primeiros sintomas que aparecem para quem está com a testosterona baixa. Na masturbação, ele tinha uma boa ereção também e, na verdade, ele falhava só quando estava com a parceira. Então, se o sujeito funciona bem em um cenário, seja dormindo ou seja na masturbação, e não funciona bem quando está com alguém, isso geralmente indica para um problema de adrenalina, um problema de ansiedade. Isso é o que a gente chama de intermitência. Às vezes funciona, às vezes não. Isso por si só, né, é um sinal muito positivo para o funcionamento do pênis, né? Porque eu sempre brinco, né, que o pênis ele deve ser pautado pela sua melhor função, não pela função mediana. Então, se tem algum momento do dia que ele fica completamente duro, isso me dá uma tranquilidade de que um mínimo de testosterona ele tem, que o fluxo de sangue está adequado e que o mecanismo de válvula da ereção está funcionando. Então, para essas pessoas, né, tomar testosterona para fins de melhora da ereção geralmente traz muita frustração. É claro que se a sua testosterona estiver baixa e você está com desejo baixo e com a disfunção erétil, quando você melhora o seu desejo, você melhora o rendimento da ereção, porque o estímulo que você recebe ele é muito melhor aproveitado. Tá? Agora, você tomar testosterona, né, primeiro sem avaliação médica e segundo sem pelo menos uma dosagem sequer, isso é muito arriscado, gente. Veja que ele começou a ter efeitos colaterais, começou a ter ginecomastia, desenvolvimento de mamas, dor no mamilo. Muitas pessoas desenvolvem realmente mamas avantajadas. Isso pode ser um problema sério para muitos homens. Sem contar que existem os altos e baixos dessa reposição hormonal. Quando você faz uma droga de curta ação injetável, geralmente você vai ter um pico de testosterona, ela vai subir muito rápido. Por um lado, ela pode trazer um bem-estar, você se sentir mais forte, às vezes na sua parte física, você pode se sentir até com bem mais tesão. Tá? Porém, né, isso não vai resolver o seu problema, às vezes, de confiança que você tem, ou o seu problema de rigidez, propriamente dito. E segundo, que logo depois ela tem uma queda. Né? Quando tem a queda, todo aquele benefício que você teve na subida, você acaba entregando na descida. E isso pode agravar ainda mais o seu problema, tá, gente? Então, tem alguns homens que fazem uso abusivo de testosterona para fins estéticos de performance. Isso não quero nem entrar nesse mérito aqui, porque está totalmente fora do escopo da saúde sexual. Né? Agora, para tratar a disfunção erétil, o uso de testosterona injetável não é uma boa, sobretudo sem fazer nenhum tipo de avaliação, saber se ela está baixa ou não, coisa dessa natureza. Não? Outro ponto que eu queria trazer para a discussão é que esse homem, veja, ele estava funcionando mal com as mulheres, mas mesmo assim ele mantinha uma atividade masturbatória diária, consumindo vídeos de pornografia. A gente sabe que esse é um problema cada vez mais frequente na nossa população, até porque é muito cômodo, né, gente? Você, para entrar num relacionamento, tem a questão da conquista, da interação com outro ser humano, de criar intimidade, isso é uma coisa que dá trabalho. Por outro lado, a masturbação é uma coisa muito confortável. Você está ali num canto totalmente sozinho, você tem um prazer imediato, uma resolução imediata de uma tensão. Né? Geralmente hoje os vídeos que você encontra na internet são de altíssima qualidade, altíssima definição, e isso acaba estimulando você de uma forma muito intensa. Então você cria esse hábito, né? De estar sempre ali buscando aquele prazer momentâneo. Só que quando você vai, de certa forma, ter uma relação real com outra pessoa, aquilo acaba te prejudicando. Primeiro porque você é uma pessoa só, né? Você tem, digamos, uma energia sexual que você cultiva ao longo de você, a sua tensão, quanto mais tempo sem relação, sem ejacular, a sua tensão sexual vai aumentando. Se você todo dia derrama um pouquinho dessa tensão, quando você vai encontrar aquela pessoa especial no momento adequado, você às vezes está com a sua, digamos assim, o seu desejo mais baixo, o seu ímpeto diminuído. Se você está com dificuldades de rigidez, né, o estímulo que você recebe na hora pode não ser tão interessante. Então, sem dúvida, para quem está com dificuldades na hora H e tem esse hábito excessivo de masturbação, e pior ainda, com o consumo de vídeo adulto, eu recomendo fortemente que diminua. Né? Você pode cortar de uma vez, se for possível, ou pelo menos diminuir a intensidade, né? Ou seja, tentar se masturbar sem o consumo de vídeo adulto e, mais importante também, diminuir a frequência. Né? Eu não tenho aqui como dizer
qual é a frequência mínima que não chega a fazer mal à saúde, né? Eu recebo frequentemente a pergunta, doutor, e se eu me masturbar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou até mesmo todo dia sem consumir vídeo, isso vai me fazer mal? Isso aí é uma resposta variável, tá? De pessoa a pessoa pode mudar. Mas eu não sugiro, né, que você tenha uma frequência diária, né? Todo santo dia realmente vira um hábito. A pessoa vai, às vezes, no automático, sem nem pensar, e aquilo, sem dúvida, vai consumir parte da sua energia. Porque se você faz todo dia, no dia que você for ter uma relação, eventualmente você já se masturbou de manhã cedo ou antes. Então você já gastou parte do seu ímpeto, da sua resposta biológica ao relacionamento que você pode ter, tá? Então, outra coisa que a gente tem que entender é evitar masturbação excessiva e consumo de vídeos adultos. E vejo também, né, se vocês olharem, lembrarem bem do caso, ele já vinha tomando tadalafila, né? Então ele tomou 5 miligramas mais 20 miligramas de demanda. Então nós estamos frente a um sujeito que tinha uma boa ereção espontânea ao acordar, mas quando vai ter um relacionamento, mesmo tomando Tadala, não funciona, tá, gente? Isso é para vocês verem o poder que a adrenalina tem no nosso corpo, né? A adrenalina é a substância anti-ereção mais potente do mundo, tá? Como eu falei para vocês, se ele tem uma rigidez dura, rígida ao acordar, então ele não tem problema de fluxo sanguíneo. E como é que pode, então, na hora H, quando a coisa estava, o cenário todo montado, que ele precisa performar, aquilo não acontece? Isso é adrenalina. E veja, a adrenalina faz com que até 15% dos homens percam a resposta à tadalafila. Tadalafila é um medicamento que ele vai relaxar os vasos sanguíneos do seu pênis, vai dilatar o músculo e vai favorecer você a ter uma melhor resposta na hora H. Só que a tadalafila, gente, tem uma dose máxima, né? Você vai dar o remédio que ele está tomando, ela vai ter um período de absorção, vai chegar a um platô e vai ter uma dose circulante no seu sangue. Dali ela não passa, que é a dose toda que foi absorvida pelo seu corpo. Mas já a adrenalina, ela não tem limite. Quanto mais ansioso você fica, tem uma hora que ela pode superar o efeito da tadalafila e não resolver, tá? Então, primeiro, esse sujeito tem que ser muito bem orientado, né? Que talvez o principal problema dele, que ele tenha que dar uma atenção maior, é a ansiedade, né? Ele mesmo confirmava que era ansioso, tinha um histórico de ansiedade, chegou aí em psiquiatras porque reconhecia o problema. E você não pode menosprezar o impacto dessa ansiedade na saúde sexual do homem. Eu diria que ela é a principal vilã que tem da sexualidade masculina. Não importa o motivo que fez o sujeito falhar ou funcionar de uma forma abaixo do esperado, no dia que ele falha a primeira vez, toda a situação passa a ser um teste. Aquela adrenalina ela vai subindo exponencialmente, tá? Mas porque ele vinha falhando ou tendo uma má resposta à Tadala, não quer dizer que ele vai sempre funcionar mal, tá? Então existem algumas estratégias que você pode fazer para que você resgate esse sujeito, que ele volte a funcionar com os remédios. E daí, os remédios eles ajudam muito a reconstruir a confiança no curto prazo, tá? Elas não curam a disfunção erétil também, são vasodilatadores que vai melhorar a resposta dele momentaneamente. Só que isso é fundamental para que ele consiga dar os primeiros passos e consiga buscar um relacionamento, né? Uma vez que as coisas comecem a funcionar melhor, aí o futuro dos medicamentos pode ser discutido com o médico dele, de desmamando aos poucos, tá? E por aí vai. Então, muito importante a gente entender, tá? Que a falha da resposta à Tadala não é uma coisa permanente, ela pode ser melhorada, né? Eu vou falar um pouquinho depois no desfecho do caso, o que eu fiz para poder ajudar esse homem a melhorar a função dele momentaneamente, tá? E aí, gente, outro ponto de discussão é exatamente a ansiedade de performance, tá? Então, a ansiedade, eu falei, ela é um dos principais vilões do homem na hora H. Então, tem sujeitos que tem o que a gente chama de ansiedade generalizada. Ele é ansioso para tudo, tá? Ele é ansioso para trabalhar, ele é ansioso das coisas ruins que podem acontecer durante o dia, ele não consegue esperar um dia de um encontro, ele não consegue esperar os prazos, ele pensa, né, na cabeça dele existe um fluxo muito grande de ideias aleatórias que geralmente são ideias negativas, ele sempre tende a pensar que o pior desfecho é o que vai acontecer e isso, né, quando direcionado para a hora H, acaba se desenvolvendo, né, numa ansiedade de performance, né? O sujeito ele tem que, né, a parceira espera que ele tenha uma ereção, espera que ele vá funcionar bem e ele não consegue lidar bem com essa situação, tá? Então isso é muito comum. Às vezes a pessoa tem ansiedade generalizada e acaba tendo de quebra, né, uma ansiedade de performance sexual. Já outras pessoas são bem tranquilas, né, no dia a dia,
mas por evento das falhas, acaba desenvolvendo também uma ansiedade de performance, tá? Na prática, não importa tanto qual é uma ou qual é a outra, tá? De qualquer forma, a ansiedade é sempre um problema a ser combatido, sempre buscar entender esse problema. Então, os homens, muitas vezes, eles ficam extremamente focados no seu pau, né? Eles acham que o pau não está querendo ficar duro, o pau não responde mais, ele não consegue controlar e ele fica extremamente do que eu chamo de penocêntrico, tá? Ele acha que o pênis é o centro do universo. Na hora da relação, ele só pensa no pênis dele, ele só pensa que não vai ficar duro, ele só pensa que o pênis dele é um fracasso, né? E aí, para esses homens, eu digo, abra um pouco a sua mente e entenda que é a sua cabeça de cima que está sendo o seu principal inimigo, né? Geralmente, se você consertar e ajustar os pensamentos de forma mais positiva, de forma mais direcionada, a cabeça de baixo vai acabar reagindo, tá certo? E aí, o último ponto de discussão que eu ia trazer é sobre o uso de medicamentos para ansiedade, né? Então, se o sujeito ele tem ansiedade, você fala, pô, então eu vou tomar um remédio para ansiedade, vou ficar curado, correto? Mais ou menos. Então, muitas vezes os medicamentos para ansiedade e depressão, eles vão trabalhar em alguns neurotransmissores que vão fazer o sujeito ficar mais relaxado, vão fazer o sujeito se sentir melhor, controlar o humor. Só que um dos efeitos colaterais eventuais são exatamente efeitos na esfera sexual. O sujeito pode ficar mais relaxado na hora H, mas ele pode ter a sua libido diminuída, pode ter um prejuízo também na ereção e alguns homens podem acabar não conseguindo ejacular. Isso porque, gente, a maior parte dos medicamentos para ansiedade e depressão, eles vão trabalhar com a serotonina, né? São medicamentos que ativam o funcionamento da serotonina no seu cérebro. E a serotonina ele é um principal bloqueador, um dos principais bloqueadores do eixo sexual do homem, tá? Quando a serotonina está alta, ele se sente bem, mas ele se sente ok em relação ao sexo. Ele tende a, de certa forma, evitar, não evitar, ele não se sente impulsionado aí atrás do sexo, né? É um certo paradoxo que tem na fisiologia masculina. E apesar de eles serem a primeira linha para tratamento de ansiedade, sempre que o psiquiatra ou médico especialista vai prescrever esse medicamento, ele deve alertar ao paciente potenciais efeitos na esfera sexual. Se vocês verem o nosso caso aqui, o paciente foi prescrita paroxetina, tá? Então a paroxetina é um dos principais medicamentos utilizados para controle de ansiedade generalizado e eles inclusive podem trazer algum benefício em homens que têm ejaculação precoce, tá? Só que por outro lado, há esse medo de piora da libido. Então vejam que, para esse homem, o psiquiatra prescreveu também a bupropiona. Ele prescreveu uma dose bem baixa de paroxetina, dose praticamente mínima, que é uma droga para melhorar a serotonina e melhorar o bem-estar dele e controle da ansiedade. Com medo e receio de que ele ficasse com um desejo mais baixo, uma piora na sua resposta erétil, foi prescrita a bupropiona, que é uma droga dopaminérgica, que ela tende a aumentar a dopamina, que é uma das principais substâncias responsáveis pelo desejo sexual e pelo funcionamento sexual. Com o intuito, então, de você dar um remédio e dar um bloqueador para ter um bom resultado final. Só que, gente, o problema é que esses medicamentos, né, é claro que não são tão simples, né? Então, realmente, você começar com 2 medicamentos pode trazer uma certa ansiedade, sobretudo se a pessoa for ler a bula, né? Eu sempre falo, cara, a bula, ela está lá para fins, obviamente, educativos, para fins de regulamentação do nosso país, mas você ler a bula às vezes é muito complicado porque lá são listadas todas as complicações possíveis e imaginadas com qualquer tipo de remédio daquela classe. Se o sujeito já tem ansiedade e ele começa a se deparar com esses efeitos colaterais, aquilo gera mais ansiedade, né? Isso gera o que a gente chama do efeito nocebo, tá? Se você tomar um remédio achando que ele pode te fazer mal, né? Se você for um homem que tem uma capacidade, digamos, de receber boas sugestões, né? Se você acha que aquilo vai acontecer, aquilo pode eventualmente acabar acontecendo pela ansiedade gerada por esse ato, tá? Então ele ficou preocupado. Ao procurar um outro psiquiatra, ele prescreveu um outro medicamento, que é a trazodona. Então a trazodona ele é um medicamento que estão entre talvez os 5 principais remédios que são prescritos para tratar a ansiedade, para ajudar a dormir, inclusive, e que tem um mínimo efeito na atividade sexual, tá? Nenhum dos remédios, né, isso eu posso garantir para vocês, é 100% seguro, no sentido de que todos eles podem ter um efeito, mesmo que seja mínimo, na parte sexual. Então é muito bom você conversar
né? O psiquiatra ele vai te prescrever um medicamento que a gente chama de forma empírica, né? Ele vai escutar os teus sintomas, ele vai te passar um remédio que ele acha que mais se enquadra no seu perfil. Daí, geralmente se espera 3 a 4 semanas, que é onde a maior parte desses medicamentos já vão ter o efeito esperado deles. E só então você vai ver se ele vai estar ou não afetando a sua vida sexual. Se estiver afetando, você vai eventualmente trocar, tá? Se não estiver afetando, você pode manter ou aumentar a dose ou associar outros remédios, tá? Eu particularmente gosto de você de remédio a remédio, um a um, e ir ajustando aos poucos. Eu acho que fazer terapias combinadas para pessoas que nunca fizeram tratamentos ansiolíticos, tá? Não é a principal escolha. É claro que eu não sou psiquiatra, né? E isso aí depende muito da escola e da gravidade de cada quadro, tá? Mas enfim, a questão é que ele estava comigo, né? A ansiedade dele, apesar de ele ser um sujeito ansioso, estava claramente relacionado ao funcionamento sexual. Então eu, como especialista da saúde sexual, falei, primeira coisa, cara, é te colocar em ordem, né? O que eu quero com você é que você comece a funcionar de forma consistentemente bem. Isso é muito importante para você começar a ver uma luz no fim do túnel, começar a se ver no futuro como um sujeito saudável, viril e capaz de ter relacionamento com quem você quiser, né? A ansiedade, a gente, né, ia trabalhando, como era um problema secundário, a gente ia tentar trabalhar ali de outras formas o bom funcionamento dele. E primeiro, né, como ele já tinha feito vários tratamentos por conta própria, de forma inadequada, eu sempre gosto de começar passando uma régua, quase que suspende tudo. Vamos começar do zero de novo. Para ele, eu acabei indicando a realização de um exame de Doppler peniano. Para pacientes que não funcionam bem com tadalafila, num primeiro momento, mesmo que seja eventualmente por questões de excesso de ansiedade, eu gosto de solicitar um exame de Doppler, porque ele é uma garantia do bom funcionamento vascular do pênis, né? Você vê se o fluxo de sangue está entrando, você vê a resposta aos medicamentos para induzir a ereção na hora do exame, você consegue ver se tem alterações estruturais, se o pênis já tem, né, depósito de cálcio, já tem placas, perdeu elasticidade, né, tem entupimentos arteriais, mesmo em homens jovens, né, cada vez mais a gente vê homens que têm alterações de depósito de gordura nos vasos. E isso é muito importante, primeiro, para a gente ter um ponto de partida no tratamento, e segundo, para o paciente ficar bem convencido de que o pênis dele está tudo normal e que o problema ali é só da cabeça de cima, tá? Então, nesse homem a gente fez um Doppler peniano com a técnica padrão e veio completamente normal. Para um exame de Doppler normal, a gente entende, tá, que a vasculatura está boa, né? E a gente entende que, eventualmente, nesses homens, tá, medicamentos orais para ereção são extremamente eficazes, tá? Então, o que eu fiz para ele? Cara, voltamos a tomar tadalafila de 5 mg de uso diário. Então, esse medicamento é muito importante para estabilizar uma dose no sangue, para manter ele mais reativo às experiências inesperadas que apareçam, para ele ter, né, digamos assim, aquele reforço positivo que a ereção está boa, né? Então, às vezes, o sujeito que toma medicamentos apenas quando vai ter relação, isso pode gerar ainda mais ansiedade, porque existe uma série de recomendações que o sujeito tem que obedecer, tem que tomar com certo tempo antes, tem que estimular antes, tem que esperar encontrar uma parceira, e isso pode ser uma coisa que gera muita ansiedade. Então, o uso contínuo, ele deixa sempre ali um mínimo de dose funcionante. Além disso, eu sugeri a combinação de 2 medicamentos, tá? Ele ia manter tadalafila 5 mg ao dia, mas antes das relações eu sugeri ele tomar sildenafila de 100 mg. Exatamente. O azulzinho, 100 mg, que é a dose padrão. E eu recomendei que ele usasse da forma mais adequada possível, ou seja, de estômago vazio, pelo menos 2 horas antes. Então, em bula, você vê lá que a partir de 30 minutos já começa a haver um efeito, né? Mas, de uma maneira geral, os estudos da vida real mostram que aqueles sujeitos que tomam 2 horas ou mais de antecedência têm uma resposta melhor do que aqueles que tomam na primeira hora, tá? Então, eu orientava da seguinte forma: se a sua janta é às 7, você tem um encontro às 8, você vai tomar às 5 horas da tarde. Às 7 horas você vai jantar normal e você tem mais ou menos até próximo à meia-noite para ter uma boa resposta. Mas para isso você tem que estar muito bem estimulado, tanto do ponto de vista, né, cerebral quanto local. Quando ele começou a fazer esse ajuste, tá? Lembrando também que eu aproveitei para trocar os medicamentos dele, ele acabava comprando tadalafila na internet, né, de origens não tão, né, de procedências não tão confiáveis. E eu falei, cara, muitos desses medicamentos eles não têm o que eles dizem que tem.
Então vamos lá na farmácia tradicional, pega uma marca boa aqui, tá lá na fila para você, 5 miligramas. Vamos pegar uma marca boa também de sildenafila. Orientei ele a tomar dessa forma e ele voltou a funcionar bem, tá? Então veja que ele estava perdido, procurando várias coisas e com pequenos ajustes a gente colocou ele de volta no eixo. Assim, ele começou a funcionar de forma consistente. Quando encontrava a parceira, ele sabia que ia funcionar. Isso já deixava ele mais relaxado, foi ficando mais confiante. Tá? E a minha perspectiva com ele é que a gente mantenha esse regime por algum tempo. À medida que ele for ganhando mais confiança, à medida que ele for estreitando o laço de relacionamento, porque ele estava solteiro, né? Cada vez que ele vai encontrar uma mulher nova, é uma pressão nova, uma adrenalina nova. À medida que o sujeito se acalma, fica sempre com a mesma parceira, ele tem uma maior previsibilidade, ele tende a ficar mais relaxado por natureza. E essa é a hora, esse é o melhor momento para você ir fazendo um desmame pouco a pouco do remédio, certo? Em relação à testosterona, como ele tinha esse histórico prévio, já fazia próximo a 1 ano, ele estava sem sintomas mamários, mas às vezes assim eu pedi uma testosterona total, um exame de LH, um estradiol, pedi vários outros também, mas eu queria trazer para vocês esses 3 exames. Então a testosterona dele estava 464, o LH 2,1 e o estradiol 24, tá, gente? Então, homem de 38 anos, apesar das queixas sexuais de disfunção erétil, mas o desejo preservado, a teste dele estava completamente normal. Não sentia a menor necessidade de fazer nenhum tipo de ajuste, tá? De prescrever mais testosterona, nada nessa natureza, porque se encontrava dentro dos limites normais. Ele respondeu muito bem às novas exposições aos medicamentos para ereção. Tá? Muitos homens que respondem mal quando você vai ver a testosterona está baixa. Ao normalizar a testosterona, a resposta da tadalafila e sildenafila elas aumentam. Mas ele já estava funcionando bem, então, como eu falei, só monitorando as dosagens hormonais. E é claro, gente, não tem como você tratar a saúde sexual do homem sem trabalhar a vida dele e o comportamento dele. Né? Primeiro, ele era sedentário, né? Apesar de ele ele tinha uma composição corporal boa, genética, digamos assim, tá? Ele era um cara sedentário. Então, falei, cara, você precisa fazer atividade física. Né? Atividade física, pelo menos 4 vezes por semana, combinando uma dose correta, tá? De musculação e de cardio, você consegue melhorar muito a sua performance, consegue ajudar no tratamento da sua ansiedade sem nenhum medicamento. Ou seja, você não quer tomar remédio para ansiedade, você vai fazer atividade física, meu amigo. No pós-exercício, há uma liberação de várias substâncias que aumentam a produção de serotonina, de endorfinas, substâncias que te dão bem-estar e te ajudam a ficar menos ansioso. Né? Falei para ele também a importância de terapia. Né? Então, o sujeito fazer algum tipo de terapia chamada de cognitivo-comportamental, são muito importantes para o sujeito. Tá? Apesar de muitos homens terem preconceito, eu sempre recomendo essa avaliação. Tá? Mas ele realmente ficou um pouco receoso, optou por não ir naquele momento. Então eu fiz para ele um convite para participar do meu desafio Máquina de Prazer na Hora H. Então lá a gente tem uma estratégia de trabalho da mente, né? Exercícios de relaxamento para ajudar no controle da ansiedade. Sem contar que para que o homem consiga ter o maior controle do seu corpo, ter o maior controle durante a hora H, é muito importante ele saber como tudo isso funciona. Tá? E o desafio tem uma parte teórica, digamos que ele poderia se aprofundar nisso, fora a parte prática, com exercícios diários para ele seguir todo dia, que ajudam no controle da ansiedade, que ajudam para melhorar o fluxo de sangue para o pênis. Tudo isso foi muito bem pontuado com ele. Né? E é o que eu digo, né? Se você, meu paciente, está aqui, eu sempre falo, os desafios, né, toda a minha estratégia que eu trago online é muito importante para de forma complementar, tá? Não substituindo o seu acompanhamento médico, mas de forma complementar, juntar as estratégias e garantir que você vá no caminho certo para buscar uma transformação do seu corpo e transformação da sua performance. Meus amigos, esse caso foi um caso muito denso. Tá? Vejam que ele tinha várias questões, tanto de ereção, como de testosterona, como de excesso de masturbação, como de ansiedade. Tá? Essas questões elas geralmente se confundem, se misturam e juntos atrapalham muito, né, na performance. Se você entender e destrinchar cada um desses itens, pode ser muito importante para ajudar você a melhorar sua performance na hora H. Gostou desse vídeo? Então, mais uma vez eu peço, não esqueça de deixar seu like, tá? Se inscreva nesse canal para conteúdos dessa qualidade, sempre buscando informações pautadas nas evidências científicas, feitas justamente para ajudar os homens na hora H. Tá? Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou o médico dos homens e eu vou te ajudar a se transformar em uma verdadeira máquina de prazer na hora H.